Minha gente, promessa é dívida. Pelo menos agora tudo está funcionando. Acho que é a manutenção. Fizemos uma manutenção ontem e, eventualmente, alguma situação foi trocada e foi destrocada, e seja o que Deus quiser, mas o importante é que nós estamos no ar agora, não é isso? E eu gostaria que vocês participassem aí do programa e a gente vai conversar com o desembargador Dr. José Augusto Araújo Neto, é nosso colaborador, é na verdade até, eu poderia dizer, um comentarista político, né? E vamos falar a respeito da CPI, a famosa CPI da Covid, né? Então vamos, de qualquer maneira, inicialmente falar com o Dr. José Augusto Araújo Neto. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Fernando Sérgio. Boa tarde, internautas que nos acompanham neste momento. Pois é, doutor Zé Augusto, o ex-secretário de Comunicação da Presidência, né, o Fábio Weingarten, né, esteve ontem na CPI, não é isso? E disse uma série de coisas que, na realidade, ficaram em dúvidas, né? Pelo contrário, até foi acusado por parte de vários senadores que lá estavam de omitir ou, por outra, mentir, né? Teve até a possibilidade de ser preso, que acabou não acontecendo, que o presidente da CPI disse que não é carcereiro, mas que, enfim, passou até um pito nele, né, no final do depoimento. E hoje, é um fato que eu não sei se o amigo com certeza está acompanhando, hoje o presidente da Pfizer desmentiu certas coisas que foram faladas ontem, dizendo que houve proposta de fato da Pfizer em agosto do ano passado, digamos assim, da colocação no país de 70 milhões de doses que veriam também equacionadas, evidentemente, e que não teve respostas. Então eu queria saber a sua opinião a respeito do que está ocorrendo com relação a esta CPI, onde é que nós vamos desembocar com ela, se é que podemos dizer isso hoje. Fernando Sérgio, eu vou fazer algumas considerações, até estava pensando em fazer essas considerações iniciais a respeito do que eu tenho visto, que tenho acompanhado a CPI, essa do Senado, né, para tomar medidas em relação ao que vem ocorrendo em relação ao combate à pandemia. E tenho observado que é uma repetição de CPIs anteriores, o modo de atuação, né, que é uma coisa que não me espanta, porque eu já vi isso em outras. É um problema que, às vezes, perdem o foco daquilo que é o objeto da CPI. Eu vejo que são pessoas ali que não têm experiência de inquirição de testemunhas, de indiciados, pessoas que exercem outras atividades e agora estão exercendo uma atividade que é quase como uma de magistrado ali, naquela de apuração de prova e de julgamento no final do que ocorreu em relação a cada um. Eu vejo que, em relação às perguntas, a pessoa vai fazer uma pergunta, ao invés de ter a objetividade, começa a fazer considerações enormes a respeito de testemunho, dos fatos que ele quer falar, e às vezes até trazendo dificuldade para a testemunha, como eu estou trazendo aí para o presidente aí da Pfizer para a América Latina, né, o gerente geral da Pfizer para a América Latina, que é Carlos Murillo, como ele falou. O nome dele é Carlos Murillo. É com dois L's, Murilo, né? Murillo. Por quê? Porque ele é colombiano. Quer dizer, se lê assim. Então tem dificuldade de entender o português. Até o presidente falou, ele vai falar um portunhol aí, ele falou que tem uma filha de 10 anos que fala o português corretamente, que eu vivo corrigindo, esse Carlos Murillo, e tem dificuldade, fazem umas considerações com umas palavras que às vezes são quase que incompreensíveis, no final fazem uma pergunta, então. Quer dizer, totalmente despreparado para uma inquirição. Perguntas desnecessárias, que não têm a ver com o objeto da apuração. Pretendem fazer julgamento já depois de uma pergunta, como eu vi hoje, sujeito chegando à conclusão de que com isso já se pode condenando o Bolsonaro ou outros absolvendo o Bolsonaro. É assim, com base no depoimento, que você já vai formando uma opinião, né? Você vai colhendo provas para no final fazer um relatório e decidirem, então, né?
Perguntas repetitivas também. Daí esses depoimentos longos, de horas, começa de manhã, vai terminar à noite. Eu vejo algumas pessoas que fazem uma pergunta que já foi feita anteriormente ou às vezes pouco antes. Sabe por quê que o senador estava fazendo? Estava vendo o celular, como você vê alguns ali, enquanto um está falando, outro está vendo o celular. Outros saem da sala para conversar com colegas, com um bate-papo, estão desatentos e daí fazem perguntas repetitivas, obrigando a testemunha a estar repetindo, ou o presidente a falar, essa pergunta já foi feita, e fazem novamente. E acabou tendo aquilo que acontece em todas as CPIs, ofensas mútuas, né? Ofensas entre os próprios senadores, ofensas em relação à testemunha, que, por exemplo, que a gente viu ontem também, eu acho que os Carlos, aquele Fábio Van Garten, ele errou no seu depoimento, ele faltou com a verdade, ele omitiu coisas, ele incorreu num crime de falso testemunho, mas não é para o relator ficar falando, o senhor é um mentiroso, o senhor está mentindo do bem, é mentir de forma descarada. O juiz não faz isso em audiência, não. Você colhe o depoimento, depois você toma as providências. Isso pode ser feito na hora, até com prisão, se for o caso, ou então apurando isso no relatório final e extraindo peças para que ele seja processado. E não faltou também ofensa, como eu falei, entre próprios senadores. Você viu que apareceu lá o Flávio Bolsonaro, que não era nem integrante da comissão, e chamou o Renan Calheiros de vagabundo. Ele respondeu dizendo que vagabundo era ele, que roubava dinheiro público no seu gabinete. Essas são coisas desse tipo, mas isso não me impressiona, porque eu já vi isso em outras CPIs. Mas, apesar de tudo, ela vai caminhando. Eu acho que está bom, está apurando muita coisa. Você lembrou que o depoimento de ontem serviu para apurar alguma coisa. Eu lembraria também o depoimento de anteontem. Se lembra do depoimento do contra-almirante Barra Torres? Ele é um contra-almirante. Ele é um militar reformado, creio eu. Exato. E assim. Barra Torres foi presidente da Brisa. E foi corajoso. Corajoso. Corajoso, um depoimento de coragem. Um depoimento que, sendo ele amigo do presidente Bolsonaro, ele teve que revelar fatos ocorridos e revelou com clareza, com altivez, que nós todos espantávamos. Assim, é bom ver isso aí. Com certeza. Ele não chegou a falar daquele encontro que ele teve com o presidente Bolsonaro, né? Que ele saiu numa boa votação, isso lá nos idos de março do ano passado, que a situação era um pouco diferente. Ele disse que chegou, cumprimentou com o cotovelo, acabou ficando ali com o Bolsonaro, e eu vou repetir as palavras dele, olha a contagem dele. Eu tenho plena ciência de que se tivesse pensado mais 5 minutos, não teria ido àquela manifestação ali para fazer aquilo que fez. Não refleti na imagem negativa. Depois disso, nunca mais houve um tipo de comportamento meu nesse sentido. E disse assim, a conduta do presidente difere da minha. São formas diferentes de pessoas diferentes. Vejam que coragem. A gente esperava isso no depoimento de ontem também, né? Que com certeza. Até porque ele deu uma entrevista à revista Veja e desdisse o que disse a Veja, né? E pior ainda, ele falava que confirmava e dizia coisa diferente. Ele não negava assim, não, eu faltei com a verdade lá. Aqui eu estou falando a verdade. Não, ele falei isso aí, mas aí dizia outra coisa. Agora, o presidente da Anvisa, ele demonstrou coragem até num fato que ele revelou. Veja bem, revelando um fato que até muita gente contestava que teria havido esse fato. Depois de uma reunião no Palácio do Planalto, ele, Mandetta, Braga Neto e a médica Nise Yamaguchi queriam incluir por decreto a cloroquina, a hidroxicloroquina, na bula da hidroxicloroquina lá, como sendo ela um tratamento para a Covid. Meu Deus. Ela pode ser muito boa para a malária, mas não é para a Covid. Queriam incluir por decreto. Ele disse assim, isso provocou de mim até uma reação deseducada, deselegante, porque eu disse, isso não tem cabimento, isso não pode, e o negócio morreu por ali. Quer dizer, vejam bem como são revelações importantes que estão ocorrendo nessa CPI. Você
fez, né? Foi. Ele foi bem. Ele dá uma entrevista, chegou dizendo que ele, educação dada pela família, que ele ouvia religiosos, né? Citou até aquele R.R., não sei o que lá, aquele... R.R. Soares. R.R. Soares, que é o que tem maior tempo na televisão, né, do Brasil, fica o dia inteiro falando ali. Ele disse que era também uma pessoa com quem ele obtinha informações, discutia assuntos, e chegou e deu aquele depoimento terrível, faltando com a verdade. Agora, não tem que ser tratado daquele jeito, tem que haver respeito nisso tudo. Eu achei que foi um erro, né, do Calheiros. Renan Calheiros. E também do presidente. Aquela forma, né, como ele agiu daquele jeito. O presidente até foi mais moderado, então ele mandou extrair cópias da Procuradoria, isso podia ser feito também ao final, porque ele entrava em contradições, falava alguma coisa. Agora, isso tudo tem que ser protejado com outras provas. Eu acho que tem que se evitar, num processo como esse, numa CPI como essa, medidas que possam atrapalhar o andamento da apuração. Então, aquilo ali poderia ser uma espetacularização, que poderia ser mal recebida, sei lá, pela justiça. A gente tem um ministro do Supremo que dá liminar aí toda hora, não sei como reagiria. Então, acho que tem que ter cuidado nessa apuração para que ela chegue a um bom termo no final. Não é isso que eu penso. Mas eu acho que está havendo uma apuração que, a meu ver, isso vai chegar a bons termos, no sentido de se apurar. Nós estamos vendo o depoimento de hoje, que aquilo que faltou o Garten falar ontem, o gerente-geral da Pfizer para a América Latina, esse Carlos Murim, ele confirmou toda aquela correspondência, deixando claro que o Brasil deixou de falar, de dar uma resposta de 12 de setembro do ano passado até 9 de novembro de 2020, do ano passado também, ou seja, quase 2 meses. E as pessoas morrendo ao longo desses 2 meses. E as pessoas morrendo. E a gente viu que isso tudo retardou a vacinação. Agora, a gente entende, isso tem que ser apurado, porque o presidente era contra a vacina. Ele era contra a vacina, sobretudo a da China, que é hoje que está salvando aqui os brasileiros, que é a vacina que mais vacina que a Coronavac. Nós mesmos tomamos, não é isso? Eu tomei a Coronavac nas 2 doses, você também, e sem nenhuma reação negativa. Hoje mesmo minha filha tomou vacina. Ela colocou, tomei a vacina da Pfizer. Daí eu fiz até uma brincadeira no nosso grupo. Sei. Então não é aquela da Coronavac, não é aquela da China, então você não vai virar jacaré. Fiz até uma brincadeira, porque o presidente falava sério, você pode virar jacaré, né? Você pode virar um super-homem. O grave, vê se o amigo concorda, o grave é o negacionismo, né? O grave é a não percepção de que as autoridades, e principalmente a nossa autoridade maior, o que fala, um monte de gente segue cegamente. Então, esse negacionismo é que retarda o combate a essa doença que é gravíssima. Porque não tem nada demais. Quantas vezes eu errei, acredito que o amigo meu tenha errado, faz parte do ser humano, infelizmente não somos perfeitos, mas não tem nada demais a pessoa chegar publicamente, até bonito, dizer, olha, eu errei, não era uma gripezinha. Mas nem isso é capaz de fazer o nosso presidente da República. Nem isso ele é capaz de fazer, né? E todo mundo fez, até o Trump, aquele maluco do Trump, fez. Trump mudou, o primeiro-ministro do Reino Unido lá também mudou. Agora, tem um ditado que diz, só não mudam de opinião os mortos e os burros. Ele não está morto, né? Não sei, então, por que não muda de opinião, meu Deus? Será que não enxerga que o mundo não chegava As pessoas estão morrendo. Morrendo naquela época, ele falando contra a vacina, dizendo não vou me vacinar, e não foi até agora. E essa fixação para hidrocloroquina, meu Deus do céu, quer dizer, é um negócio, pode até merecer, infelizmente, essa investigação mesmo. Eu digo infelizmente, não por ele, mas infelizmente para o país, né?
Porque esses senhores que ganham muito bem, obrigado, que lá estão investigando, poderiam estar usando seus altos salários em benefício da população, né? E de uma certa forma, indiretamente, até estão, mas não haveria necessidade se houvesse uma coisa chamada compreensão. E eu queria uma opinião sua a mais, meu caro desembargador Zé Augusto Araújo Neto. A mim me faz muita falta, e acredito que ao amigo também, estadistas, né? Onde é que estão os estadistas, meu Deus do céu? Para chamar o outro de vagabundo e para ser chamado também de vagabundo. E é isso que nós temos no Brasil, fruto da educação no Brasil, que, aliás, a UERJ, a reitora, ontem veio de público dizendo que se cortarem mais, aliás, já cortaram tudo, já é a menor verba dada à educação no Brasil. O ministro da Educação só faltou ser vaiado, jogarem ovo nele em São Paulo quando ele foi visitar uma universidade lá. Quer dizer, onde não tem educação, dá-se o que está se dando no Brasil. A gente lamenta, a gente queria falar bem, a gente quer que um dia esse país aconteça. Mas para investir em educação, para investir em ciência, para investir no futuro, tem que ter mentalidade estadista. O pior que está vindo aí em 2022. Quem nós vamos ter candidatos aí pelo que estão colocando primeiro e segundo lugar? Socorro, né? Lula que foi condenado em 2 processos por corrupção, por lavagem de dinheiro, por formação de associação criminosa, tudo isso. Ele não está inocentado, não. O processo dele foram absolvidos. O processo foi anulado. Ele vai ser julgado por isso outra vez. Mas já se agora em candidatos, é ele e o Bolsonaro que vão disputar pelo jeito. Será que nesse Brasil nós não temos esses dois para disputar a presidência da República? Será que precisamos da volta do passado? Será que volta aquela corrupção? Eu também não sou contra aquilo. Não estou falando em benefício de PT, de ninguém. Não. Entendo. Agora, também tem que reprovar essa conduta que o Bolsonaro teve também durante esse tempo todo. Quer dizer, nós poderíamos estar num combate muito mais avançado se tivessem sido tomadas as providências certas. Claro. Quer dizer, estamos desse jeito. Agora, eu sempre disse, já falando aqui de CPI, eu falei, essa CPI vai ser boa para apurar o que houve, apurar os fatos, mas principalmente para que a gente tenha uma mudança de rumo no que está acontecendo no Brasil. Eu acho que já começou a acontecer, né? Na televisão eu já estou vendo aí propaganda feita pelo governo federal da vacina, né? Trouxe até de volta o Zé Gotinha, está fazendo aí propaganda do Zé Gotinha. O Flávio Bolsonaro ontem disse que todos os brasileiros têm que estar precisando de vacina, todos os brasileiros precisam ser vacinados. Ele já não está pensando mais igual o pai dele, será que já mudou? Eu acho que as coisas estão mudando e vão mudar. Porque não é possível que a pessoa não abra os olhos vendo o que está ocorrendo abaixo do seu nariz. O Bolsonaro, será que não vê isso, meu Deus? Será que não tem um momento que ele fala, pô, é tempo de eu mudar o meu comportamento? É tempo de eu ir tomar essa vacina? E falar, cheguei à conclusão, eu talvez estivesse errado, eu estou vivo e não sou burro. Né? Porque quem não muda de opinião, como eu falei, é o morto e o burro. Né? Ele não está. Morto ele não está. Que quando está vivo. Essa não muda de opinião. Mas eu acredito que essas medidas que estão sendo tomadas, essa apuração que está sendo feita, essa remessa de cópias de peça do depoimento de ontem do Valcarter para a Procuradoria, que mentiu e está vendo que vai ter consequências, como o próprio presidente o alertou de que isso não vai acabar ali, não. Isso vai ter consequências. E ele estava sujeito não a uma prisão, mas ele estava fazendo uma perda daquele comportamento moral que ele tinha até aquele momento. Ele estava perdendo o seu patrimônio moral naquele momento. Falou isso, eu ouvi. Então, isso é bom, que eu acho que vai fazer com que muitas pessoas ainda mudem de posicionamento nessa pandemia e, quem sabe, em breve nós tenhamos todo mundo vacinado aí, que o Brasil livre dessa doença. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Brilhante sua exposição, concordo em gênero, número e grau. Eu quero agradecer, meu caro amigo, desembargador Zé Augusto Araújo Neto, a sua presença mais uma vez no programa e até semana que vem, meu amigo. Um abraço a todos.
todos, a você, aos internautas, e até a próxima semana e um ótimo fim de semana também. Muito obrigado, para a família também. Obrigado. Pois é. É isso, minha gente, né? Mas é você raciocinar, é você ver que político não é time de futebol. Se você é Vasco, tem que ser Vasco na maioria das vezes a vida inteira. Se você é Fluminense, tudo bem. Se você é Corinthians, se você é Flamengo, se você é Santos, mas não fique com esse orgulho bobo dizendo, eu não vou mudar porque é a minha inteligência que errou. Não faça uma coisa dessa. Né? A gente precisa mesmo, esse país é maravilhoso, esse país é de uma enormidade, a gente desse país é de uma gentileza extraordinária, e o que nós estamos passando para fora, e nós, eu digo, inclusive a própria imprensa, que é resultante do caos que vive o país. Essa é que é a verdade. Não é? Quando você vê essa coisa de massacre, de tiroteio, ninguém está falando que a polícia não deva agir, ninguém está falando que não deva combater o bandido, ninguém está falando que quando for no confronto, aquela história, a vida da polícia é mais importante que a do bandido. Tudo isso, mas tudo tem de ter a ver uma explicação. Essa coisa, por exemplo, da violência no Rio de Janeiro, há quanto tempo que a gente vive aqui? Eu tenho 7,5, ou seja, 75 anos de idade. Há 40 anos, ou até um pouquinho mais, eu vivo no Rio de Janeiro. Quantas vezes eu já vi secretário de segurança entrar, fazer acontecer operações policiais, de grandes policiais até, que perderam suas vidas em função do confronto, porque confronto por confronto não adianta, não diminui o tráfego, pelo contrário, né? Porque na realidade é a violência que é divulgada. E essa cidade, que poderia ser e já foi num passado não muito distante, um centro extraordinário da América do Sul de turismo, cada vez mais prejudicada. Porque qual é a imagem que nós estamos divulgando? Essa é a pergunta. Né? Claro que tem coisas muito ruins e que eventualmente precisam ser divulgadas. Faz parte do jornalismo, faz parte da necessidade das pessoas de obter informação. Mas também tem muitas coisas muito boas, e essas coisas muito boas, elas mereciam estar na balança, elas mereciam ser contempladas também com alguma divulgação, se não fosse pelo menos da base do meio a meio. E nada disso acontece. Entra presidente, sai presidente, o presidente que entrou olha para trás e diz que a culpa foi do outro, o outro que entrou olha para trás e olha para frente, o outro que saiu diz que a culpa é do outro, e na realidade não se define esse país. Essa é que é a história. Né? Onde a gente tem tudo, mas tem que ter consciência, e consciência só se adquire através da educação, não com corte de verbas para a educação. Por que não cortam a verba dos senhores deputados, pelo menos pela metade, para poder carrear dinheiro para a educação no Brasil? Para que nós tenhamos jovens mais preparados, para que nós tenhamos jovens que sejam estadistas. Essa é que é a verdade, que não tem uma necessidade de dizer que estão combatendo a direita, ou estão combatendo a esquerda, ou estão combatendo o centro, porque todos convivem harmoniosamente. Eu estava vendo há pouco, antes de fazer o programa do dia de hoje, que foi absolutamente atípico, né? Já comentei com vocês, eu estava vendo um documentário sobre Amsterdã, né? Que é primeiro mundo, você sabe, né, maravilhosa, Amsterdã, então dizendo do convívio ali entre pessoas com crenças diferentes, com posições políticas diferentes, mas que são capazes de conviver, que na hora do debate fazem um debate até muitas vezes duro, mas sem ofensa. Por quê? Porque a cultura não permite a ofensa, o conhecimento não permite a ofensa, o conhecimento da ciência não permite você falar bobagem. Então essa é que é a história. E liderança, eu me lembrei, estava ouvindo o nosso querido e extremamente competente desembargador Zé Augusto Araújo Neto, dizendo da situação que está ali colocada. Eu concordo plenamente. Aquilo ali não foi feito para acusar. Senhor Renan Calheiros, atenha-se a pergunta. Estava ali uma autoridade, observei um negócio, o presidente da Pfizer, até onde eu pude observar, é o presidente da Pfizer na América Latina.
né? Então ele pergunta uma coisa, né? Se o presidente, ou lá sei quem, falou isso, e o cara falou, muito obrigado, cortou a palavra do homem, ou pelo menos onde nós vimos. Não é para isso. Não é para você sair dali com gente presa, a não ser que seja uma ofensa extraordinária. Mas é sim você, como disse o doutor Zé Augusto, você colher dados para você eventualmente, até se necessário for, jogar para a justiça, para o Ministério Público e aí prender. Isso não precisa ser advogado para perceber isso. Então é uma coisa que a gente começa a analisar. Gente, você fica estarrecido, porque falta verba para a educação, falta verba por causa do teto fiscal, falta verba, mas por que não falta verba para os supermercados que aumentam cada vez mais os seus preços? E o povo cada vez mais sacrificado. O nosso Zé Luiz da Atena, por exemplo, que é brilhante, né? Lá na Bandeirantes, eu digo nosso porque a gente se habitua pela intimidade de ver, né? Ele é capaz de dizer, de cobrar das autoridades. Outro dia cobrou do Ônibus, não sei das quantas, aquele cidadão que o negócio dele é ficar em ministério, né? Não importa o que seja. Né? Então perguntou para ele, disse, olha, R$ 250, 250 reais é capaz do ministro da Economia gastar isso no café da manhã dele, a ajuda que se dá para as pessoas. Mas aí você poderia se perguntar, mas por que tem que ter ajuda? Eu trabalhei, tem gente que faz assim. Eu trabalhei e estou muito bem, obrigado. Por isso que o país está do jeito que está. Porque são pessoas que não sabem ser solidárias. O que é ser solidário? Ser solidário é você, de repente, gastar 5% do que você ganha para ajudar os outros. Ou 2%, ou 1%, ou o que der. Tem duas redes de televisão fazendo campanha hoje a respeito dos menos favorecidos, pela sorte, daqueles que estão passando fome, a Band e a Globo. Essa é que é a verdade. A Band teria recolhido isso há 2 semanas, perto de 50 milhões de pessoas anônimas que vão lá e doam e recebem um agradecimento. A Globo também está indicando para quem doar.com.br. Interessante isso. Você vai lá, sabe que são pessoas sérias, para quem doar.com.br e você faz a sua doação. Agora, será que precisaria isso se nós tivéssemos tido educação para valer? Não a multiplicação de faculdades no país, muitas das quais absolutamente fazedoras de dinheiro para o bolso de engenheirados, mas a educação tradicional, aquela que dá a informação, aquela que facilita a presença, notadamente, do estudante pobre, porque só a educação muda e alavanca o nível das pessoas. Essa é que é a dura realidade para quem até hoje, na maioria das vezes, não teve a educação devida. Esse é o problema. Tem muita gente que sequer teve essa educação formal e que, na realidade, mercê para uns, sorte, para mim, coisa que a pessoa carrega de outras vidas. Não é? Então, a pessoa, de um modo geral, consegue completar a sua própria educação e desenvolver aquilo que for possível em benefício do outro. Mas o importante é saber que sem solidariedade, país nenhum vive. De nada adianta você ver esses políticos todos aí, cada qual no seu cada qual, pessoas ganhando os tubos perto da miserabilidade corrente no país. Quando você vê o salário que vai para 1.100 ou vai para 1.150, meu Deus do céu, que é o salário mínimo e que nem sempre é pago. E quando você vê 39 mil para um ministro, sei lá, ou 22 mil para um deputado, e não é só isso não, ou 30 mil, e são salários absolutamente maiores até do que o pessoal da iniciativa privada, né? E gostei dessa palavra, iniciativa, principalmente pela privada, porque esses cidadãos, eles aglutinam em torno de si uma verdadeira legião de coitados, alguns até com talento, mas outros não, outros precisam do emprego. E muitas das vezes, ao precisar do emprego, aparece aquela acusação que o Calheiros fez para o Flávio Bolsonaro, sei lá, ou vice-versa, aquelas gentilezas de parte a parte, e a gente sabe, olha, gente,
Eu me lembrei agora do falecido Zé Carlos Cataldi, grande tribuno, né, grande jornalista, foi colega meu no Sistema Globo, na CBN, também na TV Rio. Na TV Rio nós tínhamos há quase 30, tem mais de 30 anos, um programa chamado Rio Urgente, né, que a gente entrevistava autoridades, e naquela época, 30 anos, se denunciava de políticos que tinha, digamos, 20 pessoas no gabinete, só cabia 3 no gabinete, então contratava os 20 e de todos eles nego dava metade, quando não dava mais do salário, que era para a campanha futura, o que é uma tremenda de uma desonestidade. Essa é que é a verdade. Existe uma expressão em inglês que diz shame on you, shame on you. O que é isso? Vergonha sobre você. Se você é político e de alguma forma fez ou faz ou fará esse tipo de coisa, vergonha para você. Nós todos, e você não tem como. Olha, há 30 anos se falava isso, hoje se fala isso, e as coisas empacam numa justiça que muitas vezes acelera os julgamentos, não são todos, evidentemente, em favor daqueles que possuem muito. E aqueles que possuem pouco, sinceramente, sequer conseguem, muitas das vezes, receber em vida aquilo que merecem, principalmente com relação às causas trabalhistas. Aí se pergunta, mas por que é lento? Porque tem centenas de milhares de processos acumulando, mas por que não se informatiza tudo quando nós estamos vivendo na terra da informação, aliás, no momento da informação? Por que não se faz isso? Não se faz porque interessa a quem tem mais, evidentemente, porque, na verdade, isso é o que acontece nesse país. Vamos torcer para que um dia mude. Eu estou recebendo aqui o Silvio Barbosa, ele está falando comigo aqui através da internet, né? A Publi Rio Online é o programa do que vai entrevistar neste sábado Dr. Silvio Provenzano, sábado às 19 horas, domingo às 23 horas, na TV Max. Na TV Max, que você sabe, canal 25 ou 525, ou então você pode pegar através da tvmaxrio.com.br. O programa acontece de 7 às 7h30 da noite e às 11 horas, isso no sábado, e às 11 horas no domingo. Um abraço para o Marcelo Tavares. Marcelo, a Tônia Elizabeth, CDC fazendo droga por aqui. Diz que os que vacinados, ela mora nos Estados Unidos, CVC é o equivalente, se eu estou errado, me corrija, Otônia, a Anvisa de lá, diz que os vacinados não precisam de máscara. E como saber quem é vacinado ou não? Vai dar treta, mas tem que dar treta, né? Por quê? Porque eu fui vacinado. Agora, acontece o seguinte, eu posso ser portador do vírus. Então, o ato de você usar máscara é muito mais em função do outro do que propriamente de você. Também protege a você, dependendo da máscara. Aí vem a CVC e já começa a liberar. Vai com calma, concordo com você. Um abraço, Tônia, um beijo, saudade da amiga. Marcelo Tavares, Silvio Barbosa, Márcia Rodrigues, Antônio José Ferreira Carvalho. Olha o Antônio José, meu Deus, eu estou em falta contigo, Antônio. Um grande abraço. Eu vou fazer o seguinte, vou me penitenciar, Antônio. Eu sei que sexta-feira você vai para o sítio, tá? Mas olha, semana que vem, na quarta-feira, que ontem não teve o programa. Semana que vem, na quarta-feira, eu espero contar com a tua presença. O Antônio José Ferreira Carvalho é desembargador também, dos mais competentes, um querido amigo, né? Na intimidade eu chamo ele de padrinho, né? Eu gosto muito dele, da família dele, e eu estou em falta. Como eu estou em falta também, tantos queridos amigos, e o programa tem uma certa limitação, né, de tempo, né, que a gente gostaria. Eu estou até alongando, mas que eu vou deixar só um programa no ar, tá? Um programa que eu digo não é nada disso, peraí. Eu vou deixar só uma parte no ar, esta parte que é a que mais interessou. A outra vai para o espaço. E, se Deus quiser, amanhã será melhor. Então, Antônio, aceita as minhas desculpas, viu? Brevemente também eu vou trazer aqui o Fábio Antônio, jornalista, meu amigo querido, que há tempos também não participa do programa. Ontem me deu uma bronca, mas eu falo, olha, é esquecimento, às vezes acontece tanta coisa para fazer e graças a Deus a gente tem coisas para fazer. Não é isso? Eu, então, estou cheio de neto, tenho os meus 5 filhos para cuidar,
né? Inclusive eu estou até avisando a todos, né? Quando outubro chegar, se tudo correr bem, se Deus deixar, né? Eu estarei indo para Portugal, vou ficar de 2 a 3 meses em Portugal, o tempo do nascimento de mais um netinho ou uma netinha, que ainda não sei o sexo, filho da minha nora e da Bruna e do meu filho Felipe, que moram no Porto. E também mora no Porto, aliás, a minha querida nora Monique, ao lado do meu filho Bruninho, né? Então, nós vamos ficar esse período lá, e aí vou fazer alguns flashes de lá, porque eu não sei bem a disponibilidade de estúdio e tal, mas eu não vou perder esse contato com vocês. Se possível, a gente vai fazer isso, aliás, vai ser possível. Estou só avisando. E na volta, este programa, ele será desmembrado. Ele pretende fazer um programa um pouco menor, né? Mas mais com a cara da internet mesmo. Depois eu vou explicar para vocês o que deve ser, né? Antônio Coutinho, um abraço, Antônio Coutinho, para você. Anderson Sá e Jair Martins de Miranda. A Denise Guzmán da Silva, receba meu aceno. O Guilherme Curtiwell, Manteufel. Se for em alemão é Manteufel. Será que eu acertei? Depois você me diz, tá bom? Se não é Manteufel, né? Denise Guzmán Silva, um beijo, um abraço. Rita Carneiro de Mendonça, tanta gente querida. Jefferson Mendes Augusto, Otávio de Melo, lá de Santa Catarina, lá de Floripa. Tanta gente boa, né, meu Deus? Ângela Luquezzi. Oi, Ângela, boa tarde. Deus abençoe você e sua família também, querida. Muito bem, olha só, tanta gente. Euciene Correia Araújo, Margarete Siqueira de Oliveira, Marcos Correia e Eliane Correia. É isso? Boa tarde, gente amiga. Então, espero que vocês tenham gostado do programa. Perdoe as intempéries da internet. Isso acontece de vez em quando, mas a gente, com calma, com tranquilidade, tudo se resolve. Tudo se resolve. Não é? Inclusive com pedido de desculpa. Um fraterno abraço para vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tá bom? E amanhã, se Deus quiser e Papai do Céu deixar, evidente os dois são a mesma coisa, a gente vai estar aqui por volta de 4 horas para mais um programa. Namastê.